Excelentíssimo senhor presidente, nobres amigos que nos acompanham pela TV Alerj, deputados aqui presentes, queria iniciar minha fala saudando os amigos de direita que nos acompanham, especificamente faço referência ao Breno e ao Jordão que nos acompanham nesse momento. Queria iniciar, senhor presidente, primeiro fazendo as minhas condolências à família Gonçalves, que no dia de hoje perdeu o nosso querido tio João, conhecido como tio Joãozinho. Meu abraço fraterno à prima Lelena, ao primo Alexandre, ao meu avô José Antunes Gonçalves, que aos seus 89 anos perde um irmão nesse momento. Senhor presidente, em que pese o momento de dor, nós não podemos parar com o nosso trabalho parlamentar. E venho aqui hoje, já tendo saudado os amigos que nos acompanham no trabalho de uma guerra que temos contra o marxismo cultural, para levantar a bandeira de um projeto de lei que esteve na pauta desta casa hoje, de autoria do deputado Marcos Miller, de uma maneira muito inteligente e em favor da nossa sociedade, trouxe a essa casa o projeto de lei de proteção ao nascituro. Esse projeto de lei, senhor presidente, que as pessoas querem trazer um embate como se fosse um embate ideológico de esquerda e de direita, inclusive foram invocadas várias pessoas para vir aqui e defender a pauta do feminismo. Isso faz parte desse desleixo da esquerda que quer nos impor, dentro dessa guerra do marxismo cultural, as pautas deles de desconstrução dos princípios e valores da sociedade ocidental, valores estes que foram construídos de maneira milenar e nos foi passado de pai para filho. Estes valores estão embutidos neste projeto de proteção ao nascituro. É um projeto que defende a vida do nascituro, do feto, não como extensão do corpo de uma mulher, mas como uma vida autônoma que realmente tem que ser protegida. E neste ponto, eu trago aqui meus parabéns ao deputado Marcos Miller e falar para ele que a gente está nessa frente de briga para a aprovação do projeto. Como não poderia deixar de ser, senhor presidente, eu, como deputado da região dos Lagos, enraizado no município de Cabo Frio, com a família em Cabo Frio, tenho que trazer à tona novamente a pauta do Hospital da Mulher. E aí hoje a gente tem um fio de esperança na mudança da saúde de Cabo Frio, porque a partir das articulações desta casa, dos embates que temos tido, usando as prerrogativas enquanto deputado, para proteger e salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos de Cabo Frio, conseguimos que o prefeito de Cabo Frio abrisse seus olhos e demitisse os administradores do Hospital da Morte, antes Hospital da Mulher. A deputada Renata já teve a oportunidade de falar aqui anteriormente. Na verdade, aquilo era um complô de família e de afinidade de amizade com o prefeito, era quase que uma gestão familiar de uma unidade pública de saúde, e eles foram mandados embora para a glória do Senhor e para o crescimento da saúde de Cabo Frio. Há esperança de mudança, porque até então não suportavam as críticas, não suportavam os ataques que eram para melhoria, achando que era por condições de política. E a política e a oposição, e nesse caso eu faço oposição, porque já tive a oportunidade de dizer que é uma guerra que eu quero comprar até os últimos limites das minhas forças. Eu quero que a saúde de Cabo Frio se soerga. A esperança. A crítica foi aceita e estas pessoas irresponsáveis saíram da gestão do Hospital da Mulher. E o que me causa espécie? As justificativas
destes profissionais que foram mandados embora, da falta de insumos, da falta de medicamentos. E aqui na CPI eles afirmaram isso, que houve falta de insumo, houve falta de medicamento em determinado momento. Isso demonstra incompetência que tira vidas, e as responsabilidades serão percustradas. Nós atingiremos as pessoas que são responsáveis por estas mortes. Estas foram as justificativas. Olha, está faltando medicamento por erro administrativo, está faltando medicamento porque não houve uma transição administrativa do governo anterior para o atual governo, e a todo momento defendia aquilo como se fosse uma pauta de governo, uma pauta política, é uma pauta de Estado. A saúde pública é uma pauta de Estado. E neste momento, quando eles colocam a culpa numa falta de transição administrativa, passado quase um ano de gestão, eu questionei se durante a transição foi solicitado os documentos administrativos, e a resposta foi que não. É uma resposta que demonstra de maneira clara e evidente a irresponsabilidade, a falta de preparo, uma omissão mortal, uma omissão que gera morte. Em relação à falta de profissionais, o diretor do hospital chegou a dizer que muitas vezes ele, como diretor, na falta de médicos, ele tinha que cobrir plantões, porque ele é médico, estaria apto a isso. E questionados por que não trouxeram um quantitativo de profissionais técnicos suficientes para gerir o hospital, a resposta foi: temos um problema com a lei de responsabilidade fiscal, não podemos contratar mais funcionários. E aí, nós pegamos o quantitativo de nomeações de cargos e comissão. Permite uma parte, deputado? Pois não, deputado Qual Rodrigo é Amorim. A profissão do excelentíssimo senhor prefeito de Cabo Frio, qual é a profissão dele? Ele é médico, Rodrigo, ele é médico. Obrigado, senhor deputado. E aí, quando vimos a quantidade de cargos em comissão de natureza estritamente política, que poderiam ter sido utilizados como recursos para a saúde de Cabo Frio, a gente fica realmente consternado. Consternado porque há uma prioridade em se realizar a política do que gerir a saúde do município. E isso não se dá somente no Hospital da Mulher. A gente tem que olhar a saúde do Estado, da região dos Lagos, minha terra como um todo, e principalmente a de Cabo Frio, que está um caos, as pessoas estão morrendo de uma maneira geral. Temos que sair do foco somente do Hospital da Mulher, porque o que nos foi dito nessa CPI da Alerj, em questionamento a esses gestores, é que não há comunicação dos postos de saúde de família com os hospitais, que as mulheres chegam sem seus exames de pré-natal lá, nunca fizeram, muitas delas, eles dizem, nunca fizeram exames de pré-natal, e eu questionei, quem é responsável? São os postos de saúde de família. E os postos de saúde de família informam a vocês, as pessoas que estão grávidas, as mulheres que estão grávidas e que fizeram o pré-natal? Não há uma centralização de informações, na verdade, não há administração. O que há é um conglomerado criminoso para gerir uma política com uma malversação do recurso público. E isso, enquanto eu tiver forças e for parlamentar, a minha voz vai ressoar até que a administração encontre seus trilhos do caminho certo, da verdade. Por fim, senhor presidente, queria trazer aqui mais duas pautas de extrema importância para a região dos Lagos. Uma é a crise do saneamento que vivemos na região dos Lagos. Temos a lagoa mais bela do país, a Lagoa de Araruama, hipersalínica, que foi fonte de sustento
das maiorias das famílias da região dos lagos, Cabo Frio, Arraial, São Pedro da Aldeia, Araruama, Iguaba. E hoje, estes pescadores, por uma ineficiência do contrato, um contrato mal etabulado, já falei aqui, da concessão de saneamento da região, a lagoa vive a sua morte. Se não agirmos neste momento, ficará para os nossos filhos somente as histórias que iremos contar de uma lagoa límpida, produtiva e que construiu, por sua beleza natural e por sua riqueza, as famílias da região dos lagos. Então é necessário que avaliemos de uma maneira responsável esse contrato de concessão, se for preciso desfazê-lo, porque no conflito de interesses entre um contrato licitado e a defesa dos pescadores, a defesa de uma lagoa límpida do meio ambiente, há que se prevalecer a defesa da lagoa e dos meus amigos pescadores, principalmente aqueles a quem convivo diariamente, os pescadores da Praia do Siqueira e da minha querida Ponta do Ambrósio, com quem convivo e sofro conjuntamente por suas lamentações. As lamentações dos pescadores que hoje passam fome, não conseguem retirar o proveito de sua pesca, e acaba que a nossa sociedade começa a se desconstruir, porque os filhos desses pescadores, que por vocação seriam pescadores também, acabam descambando para outros caminhos. Então, é uma guerra que a gente quer comprar. Deputado, conclua, por favor. Para concluir, senhor presidente, peço só mais um minuto. Queria falar de mais duas pautas. Uma, que fizemos a indicação conjuntamente com o deputado Mauro Bernard para reabertura do IML de Cabo Frio, que se encontra fechado, e o governador, sensível à causa, já nos falou que vai viabilizar e tomar todos os esforços para que o IML seja reaberto. E outra é a iluminação da rodovia da Morte de Tamoios, que ela precisa realmente ser restabelecida. Muito obrigado, senhor presidente.